Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. E aí, família, eu sou o Ramon Vilar e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de fé. Fé todos nós temos. Você aí tem fé em alguma coisa. Talvez você tenha fé no seu marido, talvez você tenha fé no seu filho, mas hoje nós vamos falar a respeito da fé em Cristo e os benefícios que essa fé nos traz. Você pode obedecer por fé, e a obediência em fé faz com que você conheça Deus. Você pode lutar em fé, e quando você luta em fé, o resultado dessa luta em fé é que você vive para Cristo. E você pode orar em fé, e você orando em fé, as doenças e os enfermos são curados. Para corroborar com isso que eu estou te falando, eu quero ler com você o que está escrito em Tiago 5,15, que diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiverem cometido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu. Nunca houve antes dele e nunca houve depois dele homem com tamanha autoridade e tamanho poder. Mas ele deu sobre as nossas vidas, ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito dentro de nós. O que muitas vezes nós precisamos é exercitar a nossa fé. Sabe, Jesus no Novo Testamento, ali nos 4 evangelhos, Jesus operou em torno de 35 milagres. Dentro desses milagres, curas, restauração de vidas, libertação de demoniados, e nós temos esse poder e essa autoridade, não porque nós somos bons, mas porque Ele habita dentro de nós. E quando nós oramos por fé, os enfermos são curados, é o que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus disse que quando nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Jesus disse que quando nós orássemos o seu nome, para que o Pai fosse glorificado, Ele nos concederia. E hoje eu estou aqui para te incentivar a ativar essa fé que tem dentro de você. Porque quando você ativa essa fé, o Espírito Santo vem e você é usado poderosamente. Deixa eu encerrar te falando uma coisa. Você precisa entender o seu papel. E você precisa entender o seu papel. O papel de Deus. O seu papel é orar e o papel dele é curar. Faça o seu papel e deixe com que ele faça o dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. Te louvar porque o Senhor é bom e porque nós temos a possibilidade de exercer a nossa fé todos os dias. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê ousadia, nos dê intrepidez e nos dê coragem, Senhor, para exercer essa fé, mesmo que aos olhos humanos pareça loucura. Nós queremos te servir através das nossas fé, da nossa fé, e que essa fé traga cura e restauração para cada vida, em nome de Jesus. Ei, que Deus te abençoe, que você tenha um culto especial. E aqui eu quero te contar uma novidade. A partir de semana que vem, o culto das 18 horas será dirigido de maneira diferente. Então eu te convido a participar desse culto domingo que vem às 18 horas. Que Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. E aí, família, eu sou o Ramon Vilar e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de fé. Fé todos nós temos. Você aí tem fé em alguma coisa.
talvez você tenha fé no seu marido, talvez você tenha fé no seu filho, mas hoje nós vamos falar a respeito da fé em Cristo e os benefícios que essa fé nos traz. Você pode obedecer por fé, e a obediência em fé faz com que você conheça Deus. Você pode lutar em fé, e quando você luta em fé, o resultado dessa luta em fé é que você vive para Cristo. E você pode orar em fé, e você orando em fé, as doenças e os enfermos serão curados. Para corroborar com isso que eu estou te falando, eu quero ler com você o que está escrito em Tiago 5,15, que diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiverem cometido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu. Nunca houve antes dele e nunca houve depois dele homem com tamanha autoridade e tamanho poder. Mas ele deu sobre as nossas vidas. Ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito dentro de nós. O que muitas vezes nós precisamos é exercitar a nossa fé. Sabe, Jesus no Novo Testamento, ali nos 4 evangelhos, Jesus operou em torno de 35 milagres. Dentro desses milagres, curas, restauração de vidas, libertação de demoniados, e nós temos esse poder e essa autoridade, não porque nós somos bons, mas porque Ele habita dentro de nós. E quando nós oramos por fé, os enfermos são curados, é o que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus disse que quando nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Jesus disse que quando nós orássemos o seu nome, para que o Pai fosse glorificado, Ele nos concederia. E hoje eu estou aqui para te incentivar a ativar essa fé que tem dentro de você. Porque quando você ativa essa fé, o Espírito Santo vem e você é usado poderosamente. Deixa eu encerrar te falando uma coisa. Você precisa entender o seu papel. E você precisa entender o seu papel. O papel de Deus. O seu papel é orar e o papel dele é curar. Faça o seu papel e deixe com que ele faça o dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. Te louvar porque o Senhor é bom e porque nós temos a possibilidade de exercer a nossa fé todos os dias. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê ousadia, nos dê intrepidez e nos dê coragem, Senhor, para exercer essa fé, mesmo que aos olhos humanos pareça loucura. Nós queremos te servir através das nossas fé, da nossa fé, e que essa fé traga cura e restauração para cada vida, em nome de Jesus. Ei, que Deus te abençoe, que você tenha um culto especial. E aqui eu quero te contar uma novidade. A partir de semana que vem, o culto das 18 horas será dirigido de maneira diferente. Então eu te convido a participar desse culto domingo que vem às 18 horas. Que Deus te abençoe. E aí família, eu sou o Ramon Vilar e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de fé. Fé todos nós temos, você aí tem fé em alguma coisa. Talvez você tenha fé no seu marido, talvez você tenha fé no seu filho, mas hoje nós vamos falar a respeito da fé em Cristo e os benefícios que essa fé nos traz. Você pode obedecer por fé, e a obediência em fé faz com que você conheça Deus. Você pode lutar em fé, e quando você luta em fé, o resultado dessa luta em fé é que você vive para Cristo. E você pode orar em fé, e você orando em fé, as doenças e os enfermos serão curados. Para corroborar com isso que eu estou te falando, eu quero ler com você o que está escrito em Tiago 5,15, que diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiverem cometido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu.
Nunca houve antes dele e nunca houve depois dele homem com tamanha autoridade e tamanho poder. Mas ele deu sobre as nossas vidas, ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito dentro de nós. O que muitas vezes nós precisamos é exercitar a nossa fé. Sabe, Jesus no Novo Testamento, ali nos 4 evangelhos, Jesus operou em torno de 35 milagres. Dentro desses milagres, curas, restauração de vidas, libertação de demoniados, e nós temos esse poder e essa autoridade, não porque nós somos bons, mas porque Ele habita dentro de nós. E quando nós oramos por fé, os enfermos são curados, é o que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus disse que quando nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Jesus disse que quando nós orássemos o seu nome, para que o Pai fosse glorificado, Ele nos concederia. E hoje eu estou aqui para te incentivar a ativar essa fé que tem dentro de você. Porque quando você ativa essa fé, o Espírito Santo vem e você é usado poderosamente. Deixa eu encerrar te falando uma coisa. Você precisa entender o seu papel. Boa tarde, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do 2iCast. No episódio de hoje vamos falar sobre onde está o nosso verdadeiro tesouro e por isso eu vim preparado. Vamos lá? Vem comigo! Boa tarde, nossos convidados de hoje, mais do que especiais, podem sentar aqui. Opa, eu vou tirar esse tapa-olho porque está um pouco me incomodando, mas o tesouro aqui, ó, o baú tá aqui, pessoal, tá aqui, ó, o baú, pronto. Bom, oi Lucas, tudo bem? Voltou hoje, depois de um... Não, imagina, depois de um programa aí de ausência, né? Pois é, meus queridos amigos, peço perdão, eu fiquei fora um tempinho, mas estamos de volta, para a glória de Deus. Você está de volta hoje sozinho, sem a esposa, né? Sozinha, a Carol não pôde estar hoje, ela teve um imprevisto, mas estou aqui para representar a família Lindolfo. Quem veio de... Passar vergonha. Silêncio no céu. A caravana. Só que eu esqueci a referência. Muito bom. Ai, gente, que vergonha alheia de mim mesmo. Você vai ter vergonha alheia de si mesmo quando você vir isso. Aí vai ser maneiro. Exato. Ai. Bom, então hoje estamos com 2 convidados mais do que especiais, outros heads aqui, né, do 2i. Então, vou pedir aqui primeiro para a Lígia se apresentar. E já falei o nome dela, mas, por favor, apresente. Oi, pessoal, eu sou a Lígia e eu sou head do aconselhamento. Por um segundo eu quase errei o nome do meu próprio ministério.
E Lígia, fala pra gente, você trouxe uma xícara especial e não foi uma caneca, né? Não, eu não trabalho com canecas. Aqui a gente trabalha aqui no chá inglês, tá? É chá. Aqui, ó, não esquece do dedinho em pé. Mais perto do microfone. Trouxe mais perto do microfone, muito obrigada. Meu, a gente sabe o que trabalha aqui parece com o chá inglês. Essa xícara parece aquela da... Já assistiu Bela e a Fera? Esse aí, é o tipo, sei é lá. o próprio. Mas tem um Não nome que em eu assista português. filmes pagãos, mas... Ah, tá. Entendi. Eu ia falar que era meu filme favorito da Disney, mas deixa pra Declarou lá. A gente ia entrar num... Podia fazer um podcast Filme é sobre lindo. zoeira, brincadeira. O querido Felipe Herod, Oi. esse nome aí maravilhoso. Por favor, apresente-se. Oi, pessoas da internet. Meu nome é Felipe Herod, mais conhecido mundialmente como Herod, né? Mundialmente, sacanagem. Mas, idiota. Mas eu sou head da Pantomima e é um prazer estar aqui, galera. É muito da hora estar aqui mesmo. Que bom. E agora, fala o que você trouxe aí, o seu instrumento. Então, Não podia ser mais sua cara, Fê. então, eu trouxe o famoso cantil, tá? Não, hoje os nossos convidados são assim, ninguém trouxe caneca. A gente um cantil e é outra xícara. Originalidade. Para vocês já se Originalidade, prepararem Tem para o jeito. que vem aí, né? A minha, cadê? Dá uma olhada aqui. A minha já tem a ver com o tema de hoje, com a conversa de hoje. O Calhambeque. Aqui, ó, aqui. Eu ainda não relacionei o explicar. Calhambeque com o tema de hoje. Não sei, Não dá mas pra tudo ver? bem. Ó, é uma Kombi, sabe por quê? Depois da conversa de Calhambeque, hoje, tô eu vou viajando. vender meus bens, vou morar numa Kombi, porque os tesouros... Pregar o dessa evangelho. terra é isso aí, é isso que importa, não Bom. interessa os recursos. Antes da gente Amém. entrar nesse assunto, vamos ler, né, Vamos, a sempre passagem. Hoje, então, a gente está falando de Mateus 6, do versículo 19 ao 34. A gente encerra o capítulo 6 hoje. Vamos lá, Lucas, pode ler. Então, Mateus 6, a partir do versículo 19. Ó. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem se destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Estou dando certo? Né? Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou a mamon em algumas versões. Versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir, a vida não é mais que comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês também não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia, basta cada dia o seu próprio mal. Próprio mal. Famoso. Essa voz Famoso, poética muito aí, bom. né? Você entrou, né, na meditação Não, aqui. rapaz, eu tava aqui, ó, só. Um dia você Em pega. transe. Não. Bom, só para dar então uma contextualizada aí antes da gente começar a nossa rotineira discussão, né? Legal. Nosso debate, a nossa conversa, na verdade. Então aqui a gente falou no último podcast, no último TWICast, que Jesus aqui nesse capítulo 6, ele está falando de questões da vida prática. Então nos primeiros versículos lá que a gente viu, do 1 ao 18, ele falou de questões mais ligadas à vida religiosa. Então oração, o jejum, a caridade. Sim. E hoje ele fala de coisas mais relacionadas à vida cotidiana, as preocupações da vida,
a questão do acúmulo de riquezas. Então, hoje esses versículos são da vida prática, do nosso dia a dia, né? Dos nossos compromissos do dia a dia, que também são compromissos que devem glorificar a Deus, né? Perfeito. Silêncio. Bacana. Bom, gente, só é isso. pessoal. Boa noite para vocês. Eu Encerramos sou hoje. Fátima Uma coisa que eu Bernardo. acho legal, é importante, a gente sempre começa contextualizando, e uma coisa que é importante vocês entenderem, até das analogias que Jesus usou aqui, porque naquela época, os tesouros, né, que ele diz assim, as riquezas não eram um investimento no banco lá na XP, você coloca seu dinheiro e deixa rendendo ali, né? Eram moedas, né? Moedas, algumas pessoas tinham roupas de muito valor, de linho, aquelas roupas tingidas que eram caras, né? E pessoas tinham muitos recursos, às vezes com medo de ser roubado ou com medo de não conseguir, sei lá, guardar esse dinheiro, eles enterravam ou colocavam em caverna os seus bens, colocavam um buraco na parede, colocava lá a moeda de ouro, colocava lá a roupa de linho. E é por isso que Jesus fala assim, cara, essas coisas que você acumular aqui na terra, elas estão completamente sujeitas à corrupção. A moeda que você está guardando aí, ela está sujeita a oxidar, a virar ferrugem, a perder o seu valor. A roupa, as traças podem corroer. Então, acho que é interessante também pensar a maneira como Jesus está, como você falou, Fê, ele está falando de maneira prática do dia a dia e ele traz exemplos práticos. Então, Exato. a traça corroer, a ferrugem, para nós às vezes parece distante, porque o nosso dinheiro eu ia falar de papel, mas nem papel mais é, né? Não, a gente não usa, né? O dinheiro virtual. Mas é legal ver como Jesus ele traz para prática, para o dia a dia. Tipo assim, não faz isso. A galera fazia isso. E não precisa nem distante, não precisa nem na época de Jesus. A mãe conta a história do tio-avô dela que guardava dinheiro do colchão e Sim. pegou Confia no banco, colchão bota de no água. colchão. Um dia estourou o colchão, perdeu todo o dinheiro dele. Tipo... Enfim, mas acho que é importante... É legal ver como Jesus traz para a prática, assim, na realidade das pessoas. O entendimento, né? O que ele quer princípio. dizer aqui é que tudo isso é passageiro, que tudo isso passa. Né? Sim, e acho que é um dos temas que são mais recorrentes na vida cristã, né? Eu falei para o Lucas aqui que quando eu vi que era esse o tema que eles tinham me chamado para falar, eu quase falei, não vou. Quem sou eu? Estou sentada aqui em pura humildade, de tipo assim... A gente fala, então tá bom, então eu não sou rico, então não é para mim, eu não estou acumulando dinheiro. Mas, na verdade, Jesus está dando exemplos práticos ali para dizer que qualquer coisa que esteja substituindo Deus, qualquer coisa que a gente esteja colocando mais o nosso coração, mais o nosso esforço, a nossa dedicação, ou a questão de se preocupar, né, de realmente valorizar, tudo que a gente estiver colocando na frente de Deus é tesouro acumulado na terra e não no céu. E não sei se eu estou pulando muito assim, para a conclusão, mas eu sempre lembro de uma passagem lá de Apocalipse que fala sobre o tribunal que nós vamos passar no julgamento dos justos, que não é um tribunal para salvação, mas vai ser das nossas obras, e que tem gente que vai estar salva, mas que tudo que ele fez vai ser madeira, que vai ser comida pelo fogo, vai ser destruído pelo fogo. E eu acho que vai ser um dia assim de muita autoconsciência ali, de tudo que a gente acumulou durante a vida. Né? E acho que isso que Jesus fala, de ajuntem seus tesouros no céu, não é figurado. A gente pode realmente ajuntar tesouros no céu, que é o galardão, né? Sim. Que é uma coisa que existe, mistério, que é a né? recompensa. Tem gente que fala, o dinheiro do céu e tal, mas é uma recompensa que a gente não sabe o que é, né? Sim. Mas é uma recompensa que existe. Tem gente que fala das coroas, né? As Das 5 pedras na coroas. coroa. Pedras nas coroas. É uma recompensa, é o galardão. A gente pode ajuntar isso através da nossa dedicação, mas não é isso, como a Lídia falou, não é isso que nos traz salvação, só para deixar claro. Mas mesmo... Só para deixar claro. Mas eu acho que mesmo esse fato de galardão e essas paradas, eu acho que a gente fazer as coisas e ter o nosso coração no lugar certo e simplesmente fazer por amor a Deus... Eu estava vendo uma palavra do Luciano Subirá que ele fala muito que a gente trampa pra caramba no TY, não só no TY, a gente já trampou
no Aviva, muitas vezes, de ficar das 6 horas da manhã até, 8 horas Só da para explicar, a Viva é um evento que aqui na igreja a gente faz, servindo a comunidade local, o nosso bairro. Não só hoje o bairro, né? Serve. A Alicia pode falar melhor do que ninguém. favor. A mãe dela é Fala aí. líder. O Aviva não é só um evento, o Aviva, na verdade, é Exatamente. uma organização aqui que nós temos aqui na igreja. Assim, não é da igreja, mas a igreja é um grande parceiro dessa organização. E a gente começou trabalhando com o foco aí no trabalho social no bairro, mas isso tem se expandido muito, principalmente durante a quarentena, que a gente, com as entregas de Quantas cesta toneladas básica. de tem dado de- Ixi, eu não lembro essa informação. Não são 500 toneladas. Muitas né? toneladas. Algumas toneladas. São por muitas semana, assim. toneladas de absurdo, comida né? por Várias. semana. Mãe, desculpa, não lembrar esse dado. Mas é muito. Mas é né? muita. E tem gente que vem de muito longe hoje para receber. Sim. O que eu falei do evento é porque o Fê citou... Citou o Aviva. uma vez que por ano é- tem um explicar, evento dessa instituição que é para servir a comunidade. Sim. Mas só para explicar para a galera. Não, tá certo. E eu acho que a gente tem essa mania, a gente crente, de querer mostrar para os outros que a gente está servindo, que a gente está, vou fazer. Eu mesmo era assim. Participava quando eu comecei, na época era IA, não era TY. Eu comecei, acho que com 14 anos. Tava no staff, tava no louvor, tava, sei lá, entregando copo, fazendo um monte de coisa. E eu falava, caraca, velho, tudo isso e um monte de coisa e tal. Mas quando a gente para pensar no que, onde o nosso coração está, sacou? Eu quero agradar o coração de Deus, eu quero estar mais próximo de Deus. Se isso está nos aproximando de Deus, é aquela história de Maria e de Marta, que a gente estava falando antes da gravação. Então, é muito bom, é muito legal a gente pensar nas riquezas do céu, mas muito mais no amor para com Deus e com o Espírito Santo também, mano. No fim, é o fazer a vontade de Deus. Exato. E ter esse coração que é focado no eterno, não no que é terreno e não no que é a nossa vontade, o nosso desejo, mas a vontade de Deus, né? E que muitas vezes é desconfortável. Eu estava falando aqui com o pessoal que, para mim, o maior exemplo disso, de uma pessoa que viveu essa vida mesmo, foi Paulo. E muitas vezes ele não estava passando por uma situação que era legal, tipo assim, então eu estou fazendo a vontade de Deus e eu vou ser abençoado por isso. Não, eu vou ser preso, o meu navio vai naufragar, eu vou, Às vezes é sofrimento também. Não a gente tem, sim, uma recompensa eterna, e isso é uma esperança, mas muitas vezes aqui não vai ser confortável fazer a vontade de Deus e semear o tesouro do céu, né? Eu acho que, assim como todos os pontos do Sermão do Monte, Jesus está trazendo um princípio que é muito maior do que a prática que ele está comentando. Então, eu acho que Jesus não está só ensinando você a não amar o dinheiro. Aliás, ele não está ensinando você a não amar... Não amar... Não, a verdade é a seguinte, é que às vezes a gente, com a nossa tradição cristã, a gente tem a aversão a falar mal o dinheiro. Mas, querendo ou não, o dinheiro é uma moeda que a gente usa para viver. Você come através do dinheiro. Mas o fato é você não amar em cima de todas as coisas. O dinheiro tem que ter um propósito, ele é uma ferramenta. Você precisa possuir dinheiro, não o dinheiro te possuir. Exatamente isso. Deus é Deus das riquezas, que- então, Exatamente, vai ser exatamente. É um princípio do reino de Deus a prosperidade. Você vê isso até na escatologia, quando fala sobre até o céu, fala das ruas de ouro e até os adornos do templo é de ouro, de prata, de cobre. Acho que existe, sim, um princípio de Deus da gente ser próspero e ser abençoador e não só pedir emprestado, né, como diz lá na Bíblia também. Mas eu acho que o grande ensino, eu acho que eu tiro a partir desse ensinamento de Jesus, é a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Com certeza. Tipo, eu penso muito em 2 versículos quando eu vejo essa passagem que a gente está tratando hoje. O primeiro é de Salmos 23, que muita gente fala assim, o Senhor é meu pastor, então já que Ele é meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Mas a ideia que o salmista traz ali, na verdade, é o seguinte: o Senhor é meu pastor e nele eu sou satisfeito. Então, se Ele é meu pastor, cara, eu posso passar pelo vale da sombra da morte e está tudo bem, porque eu sei que Ele está comigo. Tudo que eu preciso, eu encontro nele. Então, eu acho que é essa a essência que Jesus está trazendo nessa conversa aqui, da gente entender que a nossa satisfação tem que estar nele. E o segundo versículo que eu lembro é onde 1 Pedro, que eu quero até ler com vocês, que tem muito a ver com o que a Lígia falou, de uma esperança que é eterna, né? Ele fala assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo... O 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Por sua grande misericórdia, Ele nos faz nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma esperança viva. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Quando a gente consegue entender isso, viver isso, mano, pode pegar todo o dinheiro dessa terra, entendeu? se quiser. Pega meus tesouros, cara. Eu tenho uma herança, porque eu posso ficar milionário nessa terra. Eu posso ficar milionário, eu posso juntar todo o dinheiro do mundo, eu posso ter as roupas mais caras, mas tudo isso é perecível. Agora, se eu tenho meus olhos focados no alvo, como diz Paulo, né, nessa herança que é essa esperança viva, essa herança que ela é incorruptível, que ela não perde o seu frescor, né, que é o termo que Pedro usa. Cara, a gente até entra no próximo ponto, que é: eu não vou me preocupar com nada nessa terra. Exato. Eu acho que a questão, até que a gente estava falando, né, que às vezes a gente vive uma vida muito focada, nós cristãos, né, porque tem gente que não tem esse entendimento, mas nós que temos esse entendimento, a nossa mentalidade é muito terrena. Então a gente vive aqui como se aqui fosse a eternidade. Então nós que temos a vida eterna, a gente tem uma vida muito maior do que a vida que a gente está vivendo aqui pela frente. Sim. Né? Então 70 anos, que a gente vai ver aqui, 70, 80 anos, é muito pouco comparado à vida que Deus tem preparado para a gente. Então, eu acho que uma coisa que virou a chave para mim é essa mentalidade eterna, uma mentalidade que pensa na eternidade, que não vai abrir mão de princípios, não vai abrir mão de questões importantes por conta de uma vida inteira que a gente ainda tem para viver com Deus. Né? E eu acho que Eu ia contar um testemunho que eu tô falando demais já. Aí eu tô tentando deixar os outros falarem. Eu acho que assim, cada um de nós está num ponto disso, sabe? Alguns, acho que para alguns, tipo, hoje você está totalmente só pensando assim, nossa, eu estou só focado, você está ouvindo isso, está falando, caramba, eu estou só focado aqui na minha vida terrena. Mas isso, tipo, é meio que um trabalho infinito, assim. Eu acho que é a grande jornada humana aqui é essa, a de a gente se tornar cada vez mais próximo de Deus e mais desapegado da nossa vida terrena, mais apegado à eternidade, né? Que não é fácil. Não é nem um pouco, assim. Eu estava contando para os meninos um testemunho meu de quando 2 anos atrás, gente, tá passando rápido, né? Foi 2019, começo de 2019, comeu o tempo. Eu fui fazer a minha ETED, né? Para quem não sabe, a ETED é o curso básico de entrada da Jocum. A produção fazendo coraçõezinhos, todos amam. Fui fazer esse curso, que é um curso de 5 meses. E eu tive uma aula lá, eu tive alguns momentos em específico lá. Eu tive um dia de uma ministração com um cara, meu profetão, começou a falar de várias coisas que Deus estava mostrando sobre a nossa escola, sobre a nossa vida e tudo que a gente ia viver. E eu estava tipo, uau, que incrível. E aí eu comecei a ter uma visão, acho que eu já contei isso aqui no Tchuai. Eu comecei a ter uma visão em que eu via várias coisas da minha vida e Deus me perguntava, e se custasse isso, você ainda quer? E assim, de verdade, não eram coisas ruins. Não era tipo, um pecado que eu precisava abrir mão. Era tipo, você abriria a mão daquele seu coisas amigo? lícitas, né? Você abriria a mão da sua família? Você abriria a mão desse conforto? E eu vou falar que eu sou uma pessoa que eu gosto do conforto. Mas tipo assim, você abriria a mão disso, daquilo. E eu chorava em posição fetal no chão. E, cara, Deus não estava me pedindo para abrir mão de pecados. Eu estava me pedindo para falar, estava me perguntando de coisas que eram normais da minha vida. Eu chorava em posição fetal. Naquela semana a gente tinha tido uma aula que era sobre os nossos direitos, sobre abrir mão dos direitos. E eu lembro que eles falavam, eu até trouxe o nego perfeito, produção, tinha a apostila que eu queria aqui para lembrar disso. Que ele falava assim, cara, você não tem direito de dizer não para Deus. Nem porque você está cansado, nem porque minha saúde não está doente hoje. Se Deus mandou. Não tenho direito a falar que eu só vou crescer quando as coisas estiverem do jeito que eu quero, do controle, de tudo perfeito. Eu tenho direito de usar o meu tempo como eu quero. Você tem. Agora, você não vai colher nada disso se você não estiver disposto a abrir mão desses direitos, porque Jesus abriu mão desses direitos. Tipo, ele é mais do que ninguém, sabe? Abrir mão de tudo. E o fato é que essa troca, nessa entrega, nessa renúncia, os mais beneficiados somos nós. Sim. Não é tipo assim, Deus é o tirano, tá falando, abre mão disso, sacrifica isso por mim. Sim. Na verdade, a gente está ganhando em troca
a Deus. A gente está descobrindo o tesouro que é viver para Ele, entender o tesouro que a gente já recebeu, sabe? Eu queria até meter o louco e falar... Mete o louco. Vou meter o louco. Cuidado. Queria falar também, cuidado, né? assim, eu vou falar duas coisas, tá? Ela falou desse negócio de abrir mão. Eu vou falar de uma pequena coisa que eu abri mão, parece muito idiota para as pessoas, eu não sei. Mas teve uma vez que eu estava aqui, eu e o apóstolo Lamartine estava falando umas paradas, falando. O Espírito Santo falou, corta o cabelo. Eu falei, quê? Isso foi, acho que há 3 anos, 4 anos, por aí. Eu falei, quê? E eu acho que eu estava com esse tamanho de cabelo. Eu falei, mano, eu vou ter que cortar o cabelo, irmão. Mais cabelo que eu. Então, E aí eu lembro que eu falei assim, mano, beleza, eu vou ter que cortar o cabelo. Aí eu olhei pro Caça, que não está aqui, esteve semana passada. Falei, irmão, olha aqui, irmão, eu vou ter que cortar o cabelo. Deus falou pra eu cortar o cabelo, irmão. E eu gritando, tá ligado? Enfim. E foi algo que, mais pra frente, eu pude entender que o meu coração deve estar depositado na vontade de Deus, não importa o que aconteça. E eu queria contar só no exemplo de Jonas também. Que ele, Nínive era uma parada que pra ele, mano, eu odeio Nínive, os caras são, mano, zoadaço, não vou. Deus falou pra ele ir lá, falar falar dele, né, da grandeza dele, que ele tem misericórdia, que ele tem graça e tal, em Nínive. Ele falou, não vou. E aí, a história, que ele foi pro grande peixe, não é baleia, tá? Você tá falando que é baleia, não é baleia, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tinha isso. Talvez seja, não sei. Não sei. Podia Era ser um peixe grande. Era um peixe grande. Monstro do Lago Ness. Agora não sei denominar o peixe aqui, irmão. Ou talvez um leão marinho, um gigante. não sei. Tô brincando. Não sei, né? Mas enfim, o ponto é, Deus vai sempre procurar uma forma dele ser glorificado. Isso vai acontecer com a gente ou não. Ele vai ser glorificado com a gente ou não. Ele não precisa da gente. Exato. O que a gente precisa entender é que a gente precisa de Deus o tempo todo. Então a gente precisa fazer a vontade dele, independente daquilo que aconteça, tá ligado? É isso aí. E a gente enxergar Deus como... Isso me ajuda muito a pensar o seguinte, cara, quantas vezes eu achei que algo era melhor pra mim, e aí com o tempo eu vi que eu tava profundamente errado, sabe? E eu falo, nossa, se eu pudesse voltar no tempo e olhar pra mim e dar um conselho, eu mudaria completamente isso. E Deus... Na verdade, ele é atemporal, ele criou o tempo. Ele olha para toda a história da humanidade e fala, não dá esse passo aqui. Você fala, nossa Deus, mas é o melhor para mim. E Deus fala, não é. O melhor é você fazer isso. Por mais que pareça loucura, quando você entende quem é Deus e aquilo que você tem nele, a segurança que ele pode dependência, passar, né? Cara, você vai sem medo, entendeu? Exato. E tem às vezes que a gente sabe que o que Deus está falando é melhor, mas a gente não quer abrir mão do nosso orgulho, do nosso medo. Porque isso, a gente acha que tem direito a ter a nossa reputação intacta, a nossa vidinha do jeito que a gente quer. E, tudo bem, mas são choices, escolhas. O que você quer para sua vida de verdade no fim? Você quer os seus 70 aninhos aí do jeito que você quiser, ou você quer a vida eterna, com galardão eterno, com Jesus lindo, maravilhoso? É questão de pagar o preço. Né? Sim. Tudo tem um preço. A gente conhecer isso e essa segurança que você falou nos ajuda muito em descansar em Deus, né? E aí passando para a parte que ele fala das preocupações lá, que, cara, se ele cuida da natureza, se ele cuida da criação ao redor, né? Todo ele dá o exemplo lá dos lírios do campo e tal, porque ele não criaria da única criação que ele escolheu para dominar sobre as outras, ou da única criação que ele colocou o espírito de vida ali dentro delas, sabe? Sim. Que ele se deu para morrer por nós, sabe? Então, quanto mais por nós. E uma coisa muito legal disso, de descansar em Deus, de entender a vontade dele e não se preocupar com as coisas do mundo, é a questão da paz, aquela paz que excede todo entendimento. Filipenses. Isso, de Filipenses, que fala lá em Filipenses, a paz que excede todo entendimento. É a gente entender isso. Às vezes, quando a gente está falando lá das virtudes do fruto do Espírito, a gente fala amor, alegria, paz. E a gente acha que a paz que a gente tem que ter é uma paz, normal, tô tranquilo. Mas não, cara, a paz que a gente tem que ter, a paz do fruto do Espírito é a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. É o amor de Deus, é a alegria de Deus. Então, é isso que a gente tem que
que, Pra mim, paz diz muito... que desculpa. manifestar. Paz diz muito a respeito à convicção, né? Sim. Exato. Tipo assim, mano, tá tudo bem. Tem concordância É ali o com a senso- convicção. cara, É o uma senso de vez- dependência mesmo. Falar, cara, eu tô passando por esse negócio, mas Deus está no controle de tudo, não importa o que aconteça. Eu E é legal que Filipenses diz que quando você apresenta a Deus a sua súplica, a sua oração, os seus problemas, a paz que excede todo entendimento vai guardar não só o seu coração, mas também a sua mente. Exato. Então a sua mente vai descansar e o seu É coração, isso. as suas emoções, elas vão permanecer no lugar Só certo. dar um exemplo disso, eu tenho uma amiga, alguns anos atrás, o pai dela estava numa situação muito delicada de doença, de câncer, né? Hoje ele já faleceu, mas ele estava numa situação muito delicada, aquele câncer que você já sabe, a pessoa vai ficando debilitada e você já sabe que em pouco tempo ele já sabia, esse era o diagnóstico, que as coisas poderiam piorar. E eu fui perguntar para ela como ela estava, então ela falou, olha, sabe, eu vou te falar uma coisa, eu estou em paz, estou descansando. E a fala dela para mim me passou tanta paz numa situação que para mim, assim, se acontecesse com a minha família, Nossa. tipo, Não tem lógica. Não. né? cara, Não saberia e o que aí fazer. ali eu entendi a paz que excede todo entendimento, porque eu não entendi a paz que ela estava numa situação que ela estava Muito vivendo. bom. Eu vivi... Desculpa. Pode falar. Eu só contar um testemunho que eu lembrei muito. Eu sou muito entrão, né? Não, mas tá certo. Não, vai que Não vai. Eu lembro muito de uma história... Pra quem não sabe, eu conduzia adoração no Bailinho. O Bailinho da Paz, um evento evangelístico, rolou aqui na Yacht Church, sede. Mas eu lembro que teve uma situação onde o baterista da nossa banda, ele estava passando por uma luta na casa dele, onde a mãe dele estava lutando contra o câncer. Há muito tempo, de anos. E teve um bailinho específico, que inclusive foi gravado aqui na igreja, não sei se você lembra, Isa, que foi aqui no Auditório 3, em que a mãe dele faleceu, tipo assim, 2 semanas antes. Uau. Uma semana antes, sei lá. E aí, eu falei, cara, eu vou poupá-lo desse sentimento, assim. E isso seria natural, não é? A gente não tem que também crer em super-humanos. Nossa, Sim. Exato. as pessoas não podem passar pelo luto, ninguém está pregando isso. Mas o fato é, tipo, esse meu amigo Dani, se estiver me ouvindo, tô contando a história da sua vida, o baterista do Bailinho, eu fui falar com ele, marquei uma reunião, conversei, cara, a gente chorou junto, mas depois eu falei, Dani, e aí, cara? Você tem o tempo que você precisar, você não precisa participar, eu faço 100 baterias se precisar, mas quero que você saiba que a gente está aqui para apoiar você. Então ele falou, mano, posso falar uma coisa? Eu não sei explicar. Eu achei que eu estaria mal. Eu achei que eu estaria triste. Minha mãe faleceu faz 3 dias, mas eu estou em paz. Exato. Ele falou Caraca, isso. velho. Ele falou, eu não consigo descrever o que eu sinto paz. E eu pensando nesse tempo que a gente está vivendo de Covid, cara, é tão maravilhoso a gente ter isso. Não tem A onde as esperança, pessoas né? não têm onde se apoiar. Se você se apoiava na economia, mano, a bolsa teve 3 circuit breakers seguidos para quem investe. Teve a economia faliu, vários países faliram, várias empresas faliram. Não, as pessoas próximas estão morrendo. Tudo Exato. você se apoiava, sua Pessoas com família, saúde, você o cara confiava na veio sua família. atleta morreu de Covid. Tipo, Exato. Cara, glória a Deus pra gente ter uma herança, uma segurança esperança, que é firme, né? que é constante. E isso que você falou é a chave do... Que você falou que ele... Que você deu o exemplo aí do Dani, né? E que nós somos... Obrigado. Bacana. Confirma, Não, você falou que Alguém tá nós álcool em somos gel aí? humanos e que é normal a gente ter esse sentimento e tal. E Deus criou as emoções, tá essa tudo é a bem com questão, ela. porque o Espírito Santo em nós, que é uma Sim. coisa que a gente tem batido na tecla, o Espírito Santo em nós que produz essa É paz isso que aí. excede todo Sim. entendimento. É Ele que nos capacita para isso, né? Então a gente entender que a gente acha que a gente não consegue, se você acha que não consegue vencer a ansiedade, se você acha que você não consegue vencer as questões que te preocupam, Sim. o Espírito Santo que está dentro isso de aí. você já venceu todo o mal, já venceu Amém. toda a ansiedade, Glória a já Deus. venceu tudo. Agora, Tô com vontade de... Cara, e assim, galera, é lindo isso. Isso aqui que o Felipe tá falando, não percam isso, assim, tipo, ai, lindo, acabou aqui o TY. Essa semana, senta. Pede se analisa junto com o Espírito Santo, sabe? Tipo, onde é que eu tô na minha caminhada dos meus tesouros? Sim, onde é que estão os meus investimentos, né? Como é que eu... E traça assim, para você, passos práticos. Como Sim. é que hoje eu vou mudar isso? Como é que essa semana eu vou mudar isso? Como é que eu vou crescer nisso? Porque isso é a caminhada do cristão. É isso que você tem que estar fazendo todos os dias. E às vezes a gente ouve uma palavra e fala, uau, que lindo, aqui aplaudimos. E daqui uma semana você esqueceu. Cara, não faça isso. Pelo amor de Deus. Não seja E, essa assim, eu pessoa. acho que por mais que você seja jovem, você ganha uma mesada, você tem algum bem, você tem algum presente, você tem alguma coisa, sei lá.
Você tem na seu sua vida. tempo, você tem a é isso sua... que vai entrar. Você tem alguma coisa para dar fisicamente, mas além disso, você tem seu tempo. É. E até eu ia falar com você, Fê, porque citar você, porque eu sei que o Fê, desde pequeno, é uma pessoa que, tipo assim, ele abre mão do tempo dele de lazer para estar na igreja. Esse menino aqui, velho, é bateria, guitarra, violão. E eu não sei, Fê, como é que é isso pra você, mas eu vejo que o Fê, por exemplo, é uma pessoa que investe o tempo dele. Sim. Não, mas eu acho que é realmente, quando você aprende desde pequeno que isso realmente, meus pais e tal, quando você entende o que é importante, onde que tem que ter o teu tempo, onde que você tem que semear, você não tem outra opção a não ser fazer isso. É natural, né? Essa coisa é natural. Por isso que eu até queria dar um pequenino testemunho, porque já está... Pequenino? Pequeníssimo testemunho. Vai lá. Minha mãe teve um pequeno... foi um tumor, tá, no seio. Na mama, eu não sei exatamente o termo como é que fala. Mas, enfim, ela teve isso aí. Tudo bem, entendemos. Enfim, e o ponto é... Bacana. O festival tá maravilhoso. O que é mais legal é você sem jeito pra falar. Então, era só falar isso. Aí eu falo, o que aconteceu, né? Vai, continua. vai, Eu manda ver. nunca vi uma pessoa passar do jeito que ela passou, com uma fé tão inabalável, que é o Espírito Santo que... É isso aí. Então, assim, crer em Deus não é só falar, ai, que bonitinho, igreja. É realmente ser radical nesse negócio de crer e depositar sua fé no Espírito Santo, tá ligado? Em Deus. A gente já vai encerrar, mas eu queria contar até um testemunho meu. Eu escrevi uma vez uma música, chama Meu Refúgio. E eu lembro Eu amo. Só Só eu chorando no clipe, Não, gente, que vergonha. Nossa. E é engraçado como Deus ele traz à tona algumas coisas nos tempos oportunos, porque eu toquei tanto essa música e eu sou meio assim, eu não gosto de ficar fazendo jabá meu, sabe? Então às vezes eu ia na cela, eu não tocava, mas a galera toca música, tal, aqui na igreja principalmente. E eu toquei tanto que eu enjoei, falei, mano, não vou mais tocar. E recentemente eu comecei a tocar de novo essa música e começou a falar muito comigo. Eu falei, nossa, essa música fala tanto comigo, foi eu que escrevi e tal, enfim. E aí agora calhou de esse testemunho, acho que calhou bem nesse contexto que a gente estava falando, porque eu escrevi num momento onde eu fui muito visitado pela presença de Deus e ali eu fiquei constrangido de um jeito que eu sempre conto, que eu me senti muito como Pedro. Naquele momento que eu escrevi a música na parte C, que fala Abra mão dos meus planos, foi porque eu senti uma presença tão especial que eu falei, cara, eu não preciso de mais nada. Tipo, eu não preciso me preocupar com meus planos, com meus projetos, com meus sonhos. Eu não preciso me preocupar com a minha reputação, com meus pecados. Eu tenho Jesus. Tá suficiente, entendeu? E eu lembrei daquela... Enfim, eu confio no amor que Confio no tem. amor que você tem por mim. Perfeito, é a solução final. E eu lembro da passagem onde Jesus está falando para os discípulos uma palavra dura. E a Bíblia diz que era um discurso duro. E aí os discípulos, não só os 12, né, os vários discípulos, as pessoas que seguiam Jesus, começaram a ir embora um a um. E aí Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês também vão embora? E eu sempre conto isso quando eu conto essa música, porque que os discípulos, Pedro fala uma coisa para Jesus que eu acho linda. Ele fala, Jesus, para onde iremos nós, se só no Senhor tem vida? E acho que Pedro ele expressa bem, acho que amarra bem tudo isso que a gente está falando. Porque isso se aplica aos recursos financeiros. Tipo assim, dane-se o dinheiro. Entendeu? Pedro abriu mão do recurso financeiro dele. Ele largou a rede. Ele foi viver do nada, de Jesus. Entende? E permitiu que Jesus fosse o provedor dele. Mas ele entendeu o principal. Não que Deus proveria as coisas, mas que ele era a maior provisão que ele precisaria. Sim. E eu incentivo, eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Não, cara, acho que é isso. Acho É que o Fê assim, tem. é o incentivo de Cara, sempre tem. não se desesperem, não olhem para isso como uma coisa inalcançável, mas deem os seus passos todos os dias com o melhor que vocês têm. E confiem que o Espírito Santo está guiando vocês nisso também. E que Deus não está falando tudo isso aqui, e a gente não está aqui para falar isso para ser um peso para vocês, Sim. mas para ser um incentivo de que vocês cresçam e que vocês vão ver muita coisa É isso ainda aí. na vida de vocês vir por causa disso, sabe? Amém. Baseado nesse versículo que está nesse capítulo, né, que a gente está lendo, que é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, para a gente não se preocupar, né, com o dia de amanhã, mas eu gosto de pensar em Deus não só como primeiro, mas Deus como o centro de todas É as isso aí. coisas. Sim. Tudo gira em torno de Isso Deus. é importante. Né? É o único, não é o um nosso de uma lista, né? Exato, não é o primeiro da lista, é o centro de tudo que a gente vive. Ótimo. É o centro do nosso trabalho, da nossa escola, tudo que a gente fizer, o centro é Deus e a gente tem que glorificar
a ele. Acho que eu estava olhando ali, mas na verdade é Talvez isso. você olhando essa história, você fala, poxa, mas ser cristão é tão duro, né? Você abre mão de tudo, mas na verdade Jesus está ensinando simplesmente é o que o Fê falou. Ele não está falando o seguinte, me escolha no lugar disso, me escolha... Às vezes vão ter situações onde a gente vai ter que escolher Jesus a um relacionamento, Jesus a um emprego. Aconteceu comigo isso, sabe? Eu trelhei ali um sonho para minha vida e eu vi Jesus me mostrando um sonho dele que era muito melhor. A verdade é que quando você conhecer Jesus, você vai querer. Exatamente. Exato. E Então, acho que esse é o ponto, e tornar Jesus o centro disso. Falar, Jesus, Exato. o Senhor aprova esse meu sonho? O Senhor aprova essa vontade? Isso é o melhor, é o seu melhor para minha vida? Então, assim, eu sei que a gente está vendo tempos muito difíceis. E talvez você esteja batalhando muito com depressão, com ansiedade. Eu sei como isso é difícil. A incerteza é difícil. Mas eu acho que o que a gente tem hoje para se apegar nessa conversa aqui é que existe uma certeza. Nesse mundo tão incerto, né? Onde nem a economia, nem a medicina, nem a ciência é uma certeza, é uma convicção. Nós temos uma certeza que é cabal, que ela é plena, ela nunca vai mudar. Como diz 1 Pedro, ela não perde nem o frescor. Ela da mesma maneira que ela era, antes de eu existir, ela continua sendo, vai continuar sendo eternamente. E essa esperança é Jesus. Então, eu não sei se você conhece Jesus, mas eu quero te dizer que existe esperança. Essa esperança é viva e ela está querendo hoje entrar na sua vida. Ele está querendo entrar na sua vida hoje. Então, eu não sei se você aceitou Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, mas eu queria te convidar a fazer isso nesse momento e viver isso que 1 Pedro fala, de descansar nessa esperança viva, nessa esperança plena, e assim como os nossos testemunhos vivos aqui, nossos testemunhos que a gente compartilhou com vocês, você possa viver isso, de não precisar de dinheiro, de não precisar de sustentação emocional de ninguém, de não precisar, às vezes, de relacionamento, mas ter a certeza de tudo que você precisa, você tem a uma oração de distância. Se você não aceitou Jesus, eu quero te convidar a fechar seus olhos agora. Deve ter um QR Code na tela nesse momento. Coloque seu celular sobre ele para que a gente possa depois se conectar. Mas eu vou orar rapidinho e você vai repetir comigo essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu aceito a sua salvação para a minha vida. Eu aceito que o Senhor é o primeiro lugar no meu coração. Entra na minha vida, toma o primeiro lugar e eu creio que o Senhor proverá tudo o que eu precisar. Eu creio que o Senhor é tudo que eu preciso. E aqui nessa terra eu vou viver com paz, com abundância, com alegria, com esperança. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. E eu quero orar também rapidinho por você que luta contra a ansiedade e com depressão e com a incerteza da vida. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. E essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Ele diz lá em Filipenses que quando nós apresentamos a Ele nossas orações e súplicas, a paz que excede todo entendimento guarda a sua mente e o seu coração. Então, em nome de Jesus, agora eu declaro paz sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre os seus pais, que você descanse na certeza desse amor, que Ele é incorruptível, que Ele é eterno e que Ele é constante. Amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado, Fê. Obrigado. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E um detalhe, semana que vem nós estamos aqui presencialmente. Às 6 Glória horas a Deus. aqui. Às 6 horas aqui na Yacht Church, Avenida Mofa Regi, 1024. Às 6 horas. E tem que se inscrever. Então, vamos fazer o seguinte, corre no Instagram do Tuai. Tuai.sed, 2y.sed e busca informação lá, beleza? Nos vemos lá. Deus abençoe, Deus boa abençoe. semana. Deus Tchau, abençoe. gente. Deus abençoe. Vamos matar o capeta, irmão.